Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar esta pré-aula. Antes de começarmos aqui, quero dizer a você que nos segue, que nos ajude aí curtindo os nossos vídeos, comentando, compartilhe se você gostar mesmo e indique. É muito bom você indicar aquele vizinho, aquele amigo, aquele companheiro de trabalho. Indique para ele que eu creio que ele vai ser abençoado com os nossos vídeos. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece, e estamos aqui hoje com o Kelvin e com a Rebeca. Olá, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Maravilha. Hoje nós vamos estudar a lição 13, tá? Que tem como título A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. A última lição desse trimestre que, na minha opinião, foi uma revista muito boa, com lições que contribuíram muito para a minha vida e creio que para a vida dos jovens também. Eu disse para o meu pastor na igreja que aqueles jovens que ainda não eram batizados, que eles poderiam, se quisessem, batizar após o término desta revista. Porque o mesmo conteúdo que é preparado para um discipulado, ele estava nesta revista. Ok? Então foi algo muito bom mesmo. Vamos aqui para o texto áureo que está na Epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ok? Este é o texto áureo. Nós também sempre orientamos. Professor, leia o texto áureo, leia o título da lição, leia o texto bíblico, leia todos os textos que tiverem na revista, porque isso ajuda a entender melhor a lição. Temos 3 objetivos. Primeiro é conscientizar de que o Evangelho nos direciona para Deus. Segundo objetivo, saber que o Evangelho nos direciona para o mundo. E o terceiro, ressaltar que o Evangelho nos direciona para a eternidade. Ok? Eu vou fazer aqui, aí tem um texto bíblico também, que está em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Né? E vamos para a introdução. Ao longo deste trimestre, abordamos alguns dos pontos tidos por essenciais para a fé cristã. Não esgotamos o assunto, pois sabemos que muitos outros pontos existem e que podem ser pesquisados e aplicados às nossas vidas e a de quem está estudando a respeito da fé cristã. As temáticas que estudamos mostram a importância do Evangelho e da Palavra de Deus na vida de quem já recebeu a Jesus. Nesta última lição, cabe a seguinte pergunta: que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? É o que veremos nessa lição. E aqui eu gostaria de passar para o nosso irmão Kelvin, que ele estará fazendo um comentário a respeito do primeiro tópico, que é o Evangelho nos direciona para Deus. Olá, pessoal. Como o Matheus já falou, essa revista foi muito importante. Nós tivemos mais um trimestre para poder passar para os jovens a importância e o que nós acreditamos da realidade da maneira de viver, né, que o cristão deve viver. Eu já quero orientar a todos, né, e mostrar para todos a próxima revista, que será aqui falando já de Daniel, ou seja, nós já vamos para um tema, sair desse tema de atualidade, de contemporaneidade e ir para uma questão mais bíblica, né, livro bíblico de Daniel. O primeiro tópico aí, né, já para essa revista, essa última lição, é o Evangelho nos direciona para Deus. E o primeiro subtópico é direciona a nossa fé. Nós fizemos um resumo aqui do tópico e o resumo nos diz assim: a humanidade tem uma tendência a depositar a sua fé em objetos mágicos, em posição dos astros, na política ou em pessoas. Nós cristãos acreditamos no Deus vivo e verdadeiro. Ele quer que colocamos nossa esperança nele e até recompensa quem faz isso. Parece muito atual essa questão de colocar a confiança em coisas, né? Nós vemos muitas pessoas falando assim: não, esse emprego agora vai mudar a minha vida. Ou então, esse
político que vai vencer essa eleição, se ele vencer, vai mudar a minha vida. Ou então, pessoas, não, essa pessoa, eu conheci essa pessoa agora vai mudar a minha vida. E o que acontece? Decepções. Nós que colocamos nossa confiança em seres humanos, nós nos decepcionamos. Se nós colocamos nossa confiança em circunstâncias, nós nos decepcionamos. Por quê? Porque não são circunstâncias, não são pessoas, não são situações, não são objetos que deve estar a nossa confiança. Assim como diz na Bíblia, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos nossa menção no nome do Senhor, porque é nele que nós teremos que depositar a nossa confiança. A pergunta que fica para esse subtópico, que eu quero que vocês coloquem para os seus alunos, é o seguinte: na onde você tem depositado a sua fé? Se você quiser listar na sua lousa coisas que geralmente nós colocamos nossa confiança, e questione aos alunos se eles têm colocado a confiança deles em alguma dessas coisas. Se eles têm também dão sugestões de coisas que as pessoas geralmente põem a sua confiança. E nós vamos entender que é natural o ser humano tentar buscar a confiança dele em algo que seja palpável. Em algo que, se eu conseguir esse negócio aqui, por exemplo, se eu investir na bolsa em tal ação, essa ação ela não vai quebrar, porque geralmente, né, nós quando investimos na bolsa, não que eu seja um investidor, mas dizem que aquele investidor ele investe geralmente no que é necessidade básica, porque geralmente dificilmente vai quebrar uma empresa que presta serviço de necessidade básica. Só que aí vai e quebra a empresa, por quê? Porque você está colocando sua confiança em coisas que geralmente não se devem ser postas. Não que a gente não deve investir, não que a gente não deve fazer isso, mas que não deve ser a nossa solução para a solução maior da nossa vida. E sim, a nossa confiança tem que ser no nosso Deus. Rebeca, já faz o subtópico 2? Isso, o tema do subtópico 2 é Temos paz com Deus. Então, quando o homem foi criado, ele tinha um relacionamento com Deus, porém, com a entrada do pecado, esse relacionamento foi quebrado e a consequência foi a perda da paz. Essa paz só pode ser alcançada aceitando a Jesus Cristo. Sem a paz de Deus, a humanidade tem insegurança, incerteza e falta de esperança. Então, nós sabemos que Deus ele tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva ali no Éden, porém, eles pecaram. E esse pecado trouxe uma separação. E Deus estabeleceu parâmetros para que se achegassem a ele. Então, nós sabemos que ali Deus tinha um relacionamento íntimo, ele descia até ali o jardim, conversava com Adão e Eva, eles pecaram, eles perderam esse relacionamento íntimo com Deus, e a partir daí, pessoas específicas, então os sacerdotes, eram as pessoas que tinham esse relacionamento mais íntimo com Deus. E essa tendência de se afastar de Deus, como aconteceu com Adão e Eva, então eles pecaram lá e teve esse afastamento com Deus, é uma tendência que existe hoje na nossa vida. Então eu acredito que qualquer um de vocês que está assistindo, e eu, qualquer um do Mateus ou do Kelvin que aqui estão, quando nós pecamos, fazemos algo que nós sabemos que entristece o Senhor, uma das coisas que nós fazemos é nos afastar dele, porque a gente se acha indigno. E sim, nós somos indignos, mas não é esse o desejo do Senhor, porque é uma forma que o Satanás usa para nos afetar e nos afastar de Deus. E nós sabemos que a intenção de Deus era sempre estar perto do homem. É claro que Deus sabia que tudo aconteceria conforme aconteceu, e é por isso que ele enviou o seu filho, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Então, tinha um relacionamento íntimo que foi quebrado. E aí, esse relacionamento íntimo, ele tinha parâmetros para que acontecessem. Hoje, esse relacionamento ele está disponível a todos nós. E isso até é engraçado, porque aqui na sede, onde nós congregamos, eu e o Kelvin, o Mateus, ele é daqui também, mas ele não é exatamente da sede. Mas uma das coisas que mais tem sido falada é justamente sobre o relacionamento íntimo com Deus. Então, tem sido investido muito, muito tempo em oração, em propósitos com o Senhor, para que nós venhamos estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, porque é isso que Ele quer conosco. E quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, nós temos paz. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós temos paz com Deus.
E aí, tudo isso daqui de ruim, a insegurança, a incerteza e a falta de esperança, elas não vão nos afetar. Porque são coisas que faz parte da vida do ser humano. Todos nós teremos períodos de incerteza, de falta de esperança, de uma pequena fé, períodos de insegurança. Mas a diferença de alguém que tem paz com Deus, uma pessoa que está conectada com o Senhor, é que isso não vai fazer com que ela se afete tanto que a vida dela vai parar por ali. Hoje, nós vivemos em uma geração que é muito afetada por sentimentos. Então, nós sabemos que tem inúmeras doenças que afetam o nosso psicológico, que começam através dos nossos sentimentos. Então, é por isso que ainda mais importante é que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele também trabalha os nossos sentimentos. E aí, a paz não vai ser só, não, tá tudo dando errado, mas eu estou em paz. Olha, tá tudo dando errado, eu estou em paz. Eu tô num período de insegurança, mas ainda assim eu tenho paz. As coisas não estão fluindo como eu achei que seria, mas eu tenho paz. Por quê? Você não tem só paz, você tem o Deus que dá paz. Então, é por isso que é tão importante nós termos esse relacionamento íntimo com Deus, porque nós entendemos que ali, com isso, nós viveremos uma vida que mesmo com qualquer situação adversa, nós continuaremos ali perseverantes, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. E aí, nós temos paz com Deus, temos paz com as pessoas, e é por isso que é importante nós termos e estabelecermos esse relacionamento com o Senhor. É algo que se perdeu lá no pecado inicial, mas hoje nós temos essa chance, então não perca essa chance. Você fale isso para os seus jovens, não perca a chance. Todo e qualquer momento que eles puderem estar firmando o relacionamento com o Senhor, que eles aproveitem essa chance, principalmente na juventude. Na juventude a gente tem muito mais tempo livre do que na fase adulta, então nós temos que aproveitar esses momentos com o Senhor. E aí eu já passo a palavra para o Matheus. Beleza, pessoal, aqui no subtópico 3, a boa notícia, ele basicamente já foi explicado aqui pela Rebeca, porque ele poderia ser incluso já dentro do subtópico 2. Se tivesse apenas 2 subtópicos aqui, o subtópico 2 e o 3 fossem apenas um, não haveria problema. O subtópico 2 ele apresenta a parte ruim, né, como que foi perdida essa paz, e no subtópico 3 ele fala como que nós reconquistamos essa paz. E a Rebeca explicou muito bem. Eu queria aqui somente falar a respeito da justificação pela fé, que é quando nós somos considerados justos perante Deus. Isso não quer dizer que nós somos efetivamente justos, né? Mas nós somos considerados justos por causa da justiça de outro e não da nossa justiça. Quando nós cremos em Jesus, e aí isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo, no tribunal do céu nós somos considerados justos, apesar de sermos pecadores. E uma coisa muito importante a ser falada aqui também, quando houve o pecado original, o ser humano ele passou a ser inimigo primeiro de Deus, ele passou a ser inimigo de si mesmo e passou a ser inimigo da própria natureza, não é? E nós vamos falar a respeito desses 3 pontos aqui. E a fé veio para mudar essa condição. A fé em Jesus Cristo veio para mudar essa condição. Então, quando passamos a crer em Jesus, ou seja, lembrando que o título da lição é a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Em que ponto que faz a diferença? Ela muda o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco e o nosso relacionamento com as pessoas e também com a natureza. E aqui, quando nós falamos assim, olha, nós temos paz com Deus. Quando nós não cremos em Jesus Cristo, nós somos considerados inimigos, como aqui já foi falado. Romanos fala isso, né, que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça. Nós somos considerados inimigos de Deus quando nós não cremos ainda em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que nós passamos a crer em Jesus Cristo, nós passamos a ser amigos de Deus, né? Nós estamos agora do lado de Deus, nós estamos em paz com Deus e nós somos justificados, tá? Por meio da fé. A fé não é a ferramenta justificadora, mas por meio da fé nós somos considerados justos diante de Deus.
E aqui, em relação ao subtópico 2, perdão, ao tópico 2, que diz assim: o evangelho nos direciona para o mundo. E aí temos um subtópico, que é sal e luz. Como que é a vida daqueles que recebem a justificação ou que agora estão em paz com Deus? Eles são sal e luz diante do mundo, ou seja, agora eles precisam mudar o seu relacionamento com as outras pessoas. Lembra que eu falei aqui que a relação entre as pessoas ela foi afetada por causa do pecado? Agora, quando uma pessoa ela recebe a paz de Deus, ela recebe a justificação, ela recebe Jesus em sua vida, agora ela precisa ser sal e luz. O que quer dizer sal e luz? Ela é uma pessoa que ela precisa refletir aquilo que ela recebeu em sua vida, ou seja, ela é diferente. Em meio a um mundo de inimigos, não inimigos de si mesmo, tá? Nós não podemos considerar as outras pessoas inimigos, aqueles que não creem em Jesus inimigos, mas querendo ou não, elas são inimigas de Deus ainda. É por isso que nós devemos ser sal e luz, nós devemos ser o sal, ele traz o gosto. Aqueles que são considerados inimigos de Deus, eles não têm gosto perante a Deus. E ainda, eles andam em trevas, porque eles andam no pecado, e nós recebemos de Deus algo que dá gosto. Nós recebemos algo em nossas vidas que nos torna diferente das outras pessoas, que é sermos sal e luz, ou seja, nós somos o gosto dessa terra. Nós somos aquilo que damos sabor aqui nessa terra. E ainda mais, nós somos aqueles que recebemos a luz e somos também iluminadores. Olha que legal. Da mesma forma que a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, nós também somos luz neste mundo. Nós não temos a luz própria, mas nós recebemos a luz de Jesus Cristo, que é a luz para toda a humanidade. Então essa é uma das coisas boas que nós recebemos quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando agora nós temos paz com Deus, e isso tudo nós conquistamos e fazemos por meio da fé. Agora eu quero passar para o Kelvin para ele falar a respeito do subtópico 2. Vamos aí para o subtópico 2. Lembrando que os tópicos eles estão direcionados, cada tópico direcionado para um tipo de evangelho, né? É o mesmo evangelho, mas para cada ambiente. Por exemplo, primeiro nós falamos o evangelho que traz o homem para Deus. Falamos de justificação, né? Falamos de onde nós estamos buscando nossa esperança, de paz. São coisas que você vai pregar para pessoas quando você for pregar o evangelho. E agora nós estamos falando qual que é o sentido do evangelho dentro de um ambiente do mundo, né? Junto com pessoas em sociedade. O primeiro foi lá fora, como nós podemos ver, Jesus vai falar que ele fala para o Pai, né, na oração sacerdotal, não os tire do mundo, né, mas os livre do mal. Ou seja, nós vivemos dentro do ambiente, nós estamos no meio do mundo, né, nós não estamos fora do mundo. Assim como Pedro ele fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, ele fala: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Ou seja, vão falar mal de você por você ser cristão, mas não vão falar mal de você por ser um mau cristão. Vão falar mal de você porque você é careta, porque você é o crentão, é o santarrão. Mas não vão falar mal de você porque você é um alcoólatra, porque você é um briguento, porque você é um cara que faz maldade. Não. Vai ser as boas obras. E essas boas obras serão um agente de modificação, tanto no ambiente externo quanto dentro da família, que é o subtópico 2. As relações familiares, o resumo é um ambiente que tem uma transformação com o evangelho é a família. Temos diversos exemplos de pais que oraram por suas famílias e Deus ouviu a oração. Temos diversos testemunhos de mudança completa da família após aceitar a Cristo. A base da sociedade precisa ser moldada com o caráter de Cristo. É um dos temas mais discutidos, um dos temas mais debatidos é família, né? Hoje em dia parece que se tornou um tabu falar de família e a família como nós conhecemos. Só que é muito importante nós entendermos que família existe e família ela precisa ser
preservada. Nós precisamos ter na nossa consciência de que a nossa família precisa estar pautada de Deus. O marido, ele é o sacerdote do lar. Nós temos isso como base, que o marido é o sacerdote. Sendo o marido sacerdote, ele precisa trazer ele precisa ser a coluna moral de sua família. O marido, ele não pode ser aquele cara briguento, aquele cara que espanca o filho, aquele que desmoraliza a mulher. Ele não pode ser isso, ele precisa ser um agente moral dentro de sua família. A mulher, ela precisa ser sábia. Ela precisa ser aquela que vai ajudar o marido com sabedoria, não briguenta, não fofoqueira, não falando mal das pessoas na rua. Ou seja, quando as pessoas forem olhar a sua família e falar, nossa, aquele homem, ele é... Não tem que falar... Sabe aquele cara, Matheus, você fala assim, cara, eu não tenho nada contra ele? É o famoso eu não tenho nada contra ele? Tem que ser o não tenho nada contra, entendeu? A mulher, nossa, que mulher sensata, sabe? É assim... sabe quando você tá namorando e fala, não, essa é pra casar? Claro que já vai estar casado porque, né? Já tá casado. E o menino, e a criança, né? Educada, porque o pai ensinou o menino a ser educado. Então, assim, é muito importante nós entendermos que hoje o padrão moral, ele precisa ser cultivado na família. A criança precisa ver os pais orando. É muito importante a criança ver os pais orando. Por quê? Porque isso vai trazer para ele um exemplo. Eu estava na casa de uns amigos meus esse final de semana e eles têm uma menina de, acho que uns 8 ou 9 anos. E aí eles falaram, não, que ela já tá indo para a igreja. Eu falei, não, isso é muito bom, né? Já tá fazendo libras, a mãe para ensinar, a mãe dedica um tempo dela, assim, cheio de tarefas, mas dedica um tempo para poder ensinar. Eu falo, é muito importante vir de casa isso, porque hoje em dia nós vemos muitas crianças querendo ser blogueiras. Por que crianças querem ser blogueiras? Crianças de 9 anos, crianças de 10 anos, porque é o exemplo que elas têm visto lá fora. Hoje nós, principalmente no país em que nós vivemos, é carente de referências. Hoje nós vivemos um país onde tem poucas referências que você possa espelhar e falar assim, não, eu quero ser que nem aquela pessoa. Às vezes os pais precisam ser referência para os seus filhos, porque eles não vão encontrar referência lá fora, porque não tem referência lá fora. Talvez o seu pastor seja uma referência para os seus filhos, mas você precisa ser a primeira referência deles. O pai centrado, em oração. Você tem diversos exemplos de pais que oraram. O comentarista, ele fala de Isaac. Nós falamos muito de Abraão, que lutou para ter filho, né? Porque era muito importante falar do tempo que o Abraão lutou para ter filho. Só que a Bíblia, para falar de Isaac, levou-se um versículo. Mas ele ficou 20 anos para conseguir ter os seus gêmeos. Mas foram 20 anos ali de oração. E ele orava incessantemente, sem parar, ele orava. É um exemplo que foi colocado. Ana também orou para Deus para que trouxesse o seu filho, para que ela pudesse ter filho. A Bíblia, ela dá muitos exemplos de que você deve orar pela sua família. A sua família, ela deve viver em oração. Tem uma música dos Arrais, não sei se o Matheus conhece, que é a herança, a música, né? Que eles falam que o avô tinha um cantinho de oração, que aquele cantinho foi herdado pelo seu filho, e o neto daquele avô herdou aquele cantinho de oração. Mas ele colocava, em todo momento, ele colocava a sua família ali, e até 1000 gerações de sua família foram abençoadas. Por quê? Porque foi ali construído uma herança de oração. Construa uma herança de oração. Ensine o seu jovem, talvez o seu jovem hoje só seja filho. Ele ainda não seja pai. Esperamos, né? Um grupo de jovens não casaram ainda, né? Então não são pais. Então, assim, eles serão pais um dia. Que eles já aprendam a forma correta de ser pai. Que é em oração, pautado em oração dentro do que a Bíblia diz.
Aí vocês podem estar dizendo, Kelvin, mas hoje você ainda, né, vai nascer seu filho, ou seja, você ainda não tem experiência com o pai. Mas não é o Kelvin dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então talvez o Kelvin não seja a pessoa que possa te ensinar a ser pai, mas a Bíblia pode te ensinar a ser pai. A Bíblia pode te ensinar a ser mãe. E a Bíblia pode te ensinar a ser filho. Filho tem aqui nós estamos, né? Mateus é pai, né? Mateus é pai, então Mateus tem local de fala aí para poder falar. A Rebeca é filha, né? Rebeca é filha. Então, e todos nós somos filhos, né? Então, seja exemplo. Rebeca, já vai pro subtópico 3 aí? Isso, o meio ambiente. Deus criou tudo que existe. Infelizmente, devido à ação do pecado, o homem traz destruição à natureza. O cristão entende que Deus nos chamou para tratar sua criação com zelo. Não podemos ser influenciados pelas ideologias, mas entender que temos uma responsabilidade sobre a criação de Deus. Então, nós sabemos que toda a criação, no geral, veio das mãos de Deus. Então, Deus não fez só homem. Ele fez tudo que há nessa terra. E nós, como cristãos, também temos que ter isso como pensamento. Então, como um princípio para nós. Esse é claro que é uma pauta que tem sido muito levantada como forma de ideologia pelos lados aí políticos, né? Não vamos entrar nesse mérito. E nós sabemos que, infelizmente, o meio cristão, que é ativo politicamente, não traz tanto essa pauta como deveria. Nós sabemos que Deus, ele é cuidadoso e ele é zeloso com tudo o que ele fez. Então, da mesma forma que ele zela pelo homem, ele também zela pela natureza. E ele quer que nós cuidemos da natureza que ele criou. Infelizmente, tem pessoas que têm um pensamento bem estranho de tipo, eu não vou ficar nesse mundo, seremos arrebatados, não tem por que eu me preocupar com essa terra. Não é porque eu não vou ficar aqui, eu não vou me preocupar com ela. E não é assim que funciona. Então, assim como Deus fez nós, seres humanos, ele também criou a natureza, ele criou as árvores, ele criou os rios, os mares, os peixes, as plantas, os pássaros e tudo que tem. Tudo isso foi Deus quem fez. Então, nós como cristãos, é um dever nosso zelar pela criação de Deus. Não adianta você pensar, vou ser arrebatado, não tem nada a ver com essa terra. Sim, as coisas serão destruídas, como diz lá em 2 Pedro 3,10, que diz: o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sim, isso vai acontecer, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que fazer com que isso aconteça. Não é nós que vamos fazer isso. Então, um dos nossos deveres, que deve ser um princípio nosso, é zelar pela natureza. E como eu posso fazer isso? Simplesmente, os seus hábitos diários. Então, uma coisa que eu reparo muito na rua, as pessoas andando assim, pegam um papel de bala e tacam no chão. Sua mão cai se você segurar, a sua bolsa, principalmente vocês jovens. Assim, eu sei que vocês comem muita bala, muito chiclete. Tem por que jogar o negócio por aí, se você pode segurar até chegar numa lixeira? Mas são pequenas coisas que faz diferença. Então, nos pequenos hábitos que nós transformaremos em grandes hábitos. Então, se eu deixo de poluir nas pequenas coisas, nas grandes, quando eu tiver a oportunidade de poluir, eu também não vou fazer. Então, é muito fácil um grande exemplo são quando tem enchentes. Então, aqui em Mauá tem pontos que a gente sabe, olha, choveu, já não dá mais pra passar. Por quê? Tem entulho naquele lugar, lá perto do rio o povo taca coisa. E é muito fácil eu falar, mas lá perto do rio o povo taca as coisas. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de segurar meu lixinho, seja o tamanho que for o lixo desse ou desse, eu não guardo, eu não cuido, eu não zelo. Então nós, como cada um individualmente, temos que ter esse pensamento. Eu preciso cuidar e zelar pela criação de Deus. Porque se cada um fizer a sua parte, o geral, assim, geralzão, é mudado. Então, nós, como cristãos, temos que começar a trabalhar isso, sabe? Esse zelo pela criação. Porque se nós somos um grande número no Brasil, no geral, como cristãos. Então, se os filhos de Deus, os cristãos, nós começarmos a trabalhar essa questão, as coisas podem mudar.
E é algo que nós devemos fazer. Nós devemos cuidar da criação de Deus. Assim como Deus ele tem zelo por nós, ele também quer que nós zelemos pelas coisas dele. E não é só sobre, a gente tem esse negócio, eu tenho que cuidar das coisas de Deus e é só o que eu faço na igreja. Não, a minha vida cotidiana está em conjunto com a minha vida que eu levo dentro da igreja. Então eu tenho que cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Então eu tenho que ter zelo com tudo que Deus criou. E com isso eu já passo a palavra pro Mateus, pro próximo subtópico. Okay? Pode fazer a introdução já. Ah, tá. Então aqui a gente já passa pro tópico 3, que agora ele vai tratar sobre o evangelho que nos direciona para a eternidade. Subtópico 1, a eternidade em nosso coração. Uma das coisas que o ser humano perdeu também quando houve o pecado original, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, ele morreu diante de Deus. Não morreu fisicamente ainda, né? Adão não havia morrido fisicamente, mas ele perdeu a sua vida eterna. Tanto é verdade que eles foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos do paraíso, porque eles não poderiam estar diante da vida eterna em pecado. O pecado ele traz a morte. E além da vida eterna, eles também agora estavam em direção à morte eterna, à condenação eterna, porque a Bíblia é clara em dizer que aquele que peca, ou a alma que pecar, essa morrerá. E quando agora nós cremos em Jesus Cristo, veja que tudo nós recebemos pela fé, é por isso que é muito bom a gente entender o que é fé. A fé não é algo meritório, a fé é simplesmente a ferramenta pela qual nós recebemos em nossas vidas aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos colocar aqui um exemplo. Suponhamos que nós estejamos caindo num buraco muito profundo, né? Em que nós não consigamos segurar em lugar algum, não consigamos fazer nada. E aí Deus chega em nós e fala assim, você quer ser salvo? Aí você fala assim, quero. Você pode se salvar falando que quer ser salvo? Não pode se salvar. Mas pelo fato de crer que Jesus, que Deus pode te salvar, Deus ele vai estender a mão e vai te salvar dessa queda. Então nós cremos que a fé é isso. É o meio pelo qual nós recebemos a salvação em nossa vida. O meio pelo qual nós recebemos a santificação e tudo que Deus tem preparado para nós. Inclusive a eternidade, né? Porque quando um momento em que nós não cremos, nós temos a morte eterna. Agora, morte eterna também nós não podemos chamar de a mesma eternidade que nós recebemos quando cremos, porque a eternidade que nós receberemos quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar é uma eternidade de alegria, uma eternidade de paz. Neste caso, quando uma pessoa não recebeu a Jesus Cristo, é uma eternidade que nós chamamos da morte eterna. E nós cremos que essa condenação ela será eterna porque a Bíblia nos ensina dessa forma. Só que a palavra de Deus fala assim, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. O que acontece? Tudo em nossa volta é finito, ou seja, não é eterno. As coisas vão se acabar. Inclusive, até mesmo os nossos recursos, né? Todos eles são finitos. E a Bíblia diz que nós temos a eternidade dentro de nós, porque Deus colocou a eternidade dentro de nós. E o contexto de Eclesiástico, o contexto do livro de Eclesiastes, ele diz que tudo é passageiro, tudo é vaidade, ou seja, tudo vai se findar, mas tem uma coisa que não vai se findar, que é aquilo que Deus coloca em nós, que é a eternidade. Nós temos algo que é eterno dentro de nós, que é a nossa alma, o nosso espírito. E essa alma e esse espírito, quando eles passam a crer em Jesus Cristo junto com o corpo, que toma as atitudes, eles vão agora receber a eternidade no céu, com a salvação. Essa é a nossa fé. Nós cremos que quando Jesus Cristo voltar, nós viveremos eternamente com Cristo, eternamente com o Pai, eternamente com o Espírito no céu e viveremos alegremente. E também tem uma música muito conhecida aí que fala que lá não haverá mais pranto. Aliás, não é música, é a palavra de Deus que fala isso, que não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, né? Mas só haverá alegria no céu.
E aí nós vamos já pro último subtópico, o subtópico 2, que é não estaremos sozinhos. Aí eu tenho um resumo, né? Não temos noção da dimensão da grandiosidade do evangelho e até onde ele alcançou. Tem muitas culturas, povos, idiomas, dialetos alcançados pelo evangelho. Um dia veremos tudo isso e será no porvir. Nos reuniremos com todos os nossos irmãos salvos de todas as eras continentes. Aí eu coloco um aleluia, né? Gente, é muito gratificante. Eu tava lendo aqui um versículo, eu já tava aqui em grande alegria, porque é muito emocionante você ouvir que depois, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Nós não temos noção de onde o evangelho está sendo alcançado. Nós às vezes nos fechamos em nossa caverna de Platão, somente em nosso bairro, somente em nosso ambiente. Às vezes a gente fala, o evangelho não alcançou todo mundo, mas sim, o evangelho tem alcançado cada dia mais. E cada dia que passa, ele é conquistado. Claro que nós temos ainda muitos locais que ainda não foram alcançados. A nossa missionária, a Raquel, que está trabalhando no projeto de tradução da Bíblia para idiomas ou dialetos, ela mostrou uma relação era uma folha assim, nós abrimos a folha, ela foi até metade da igreja, assim, e eram letras pequenas, não eram letras grandes, de todos os povos que ainda não tiveram a tradução da Bíblia, em nenhum trecho. Então, assim, nós ainda temos um trabalho muito grande. Mas quando esse trabalho for alcançado e conquistado, e nós tivermos a volta do Senhor, e nós formos ao céu, nós veremos pessoas de outros países, de outras culturas, outros dialetos, e todos ali reunidos para a eternidade, para adorar a Deus. Não é somente nós que estamos aqui que seremos contemplados com a vinda do Senhor, mas toda a terra será contemplada, não somente neste tempo, mas no porvir e também naquele que passou. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E serão ali, iremos encontrar com nossos pais, nossos avós, nossos tataravós. Nós encontraremos pessoas de outras nações, nós encontraremos pessoas de outras eras. E será ali muita alegria, muita felicidade. Eu acho assim um ótimo desfecho para essa revista. É aquele ponto que nós falamos assim, ó, nós estamos fechando essa revista com uma esperança de que no final de tudo iremos nos encontrar com os nossos irmãos, aqueles que sofreram para chegar até ali, aqueles que Deus abençoou uma vida mais tranquila. Também tem pessoas que Deus abençoou vidas tranquilas. Claro que nós, como podemos considerar a vida tranquila, né? Mas tem gente que sofreu, obviamente, mais, foi perseguido, sofreu. E nós iremos ver essas pessoas e elas dizendo, valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso que nós passamos por amor ao Evangelho. Você, quando pregar o Evangelho, você tem que mostrar o quão isso é poderoso. Essa palavra de esperança. Nós começamos a lição falando aonde você está depositando a sua esperança. E aqui nós respondemos onde você está depositando a sua esperança. Você está depositando a sua esperança num Deus que te dá uma vida, uma eternidade, um porvir. Nós iremos morrer um dia nessa carne. Mas a eternidade que está em nosso coração é para o porvir. É para quando nós morrermos, nos encontrarmos com Ele e vivermos uma eternidade. Porque nós escolhemos, nós aceitamos Ele e nós acreditamos no seu sacrifício e aceitamos a graça. Não é por obras, não, é pela graça de Deus. Tá? Já vamos à conclusão. E aí eu quero que vocês façam as últimas considerações, né? Do que acharam da revista, do que acharam desse trimestre que foi bênção, né? Então o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer grandes
coisas pelo homem moderno, tanto quanto fez pelos homens que creram em Jesus nos últimos séculos. E até que o Senhor Jesus retorne para buscar sua igreja, devemos pregar e viver a sua mensagem como exemplo a todas as pessoas de todas as culturas. Mateus, sua consideração final? Bom, gente, só gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter tocado no coração daqueles que prepararam essa revista, né, a CPAD. Foi um tema assim muito bom, foi uma lição, uma revista muito boa. Se você, jovem, ou qualquer pessoa, se dedicou em estudar cada uma das lições, a cada um dos temas abordados, eu tenho certeza que você foi muito edificado. Sua fé com certeza deve ter sido acrescentada por Deus, porque realmente são questões principais, né, em relação à nossa fé e que nos aproximam de Deus. Outra coisa também que foi muito legal, que foi citado aqui muitos assuntos ou muitos pontos da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então, de uma forma indireta, nós aprendemos sobre a nossa declaração de fé. Isso é muito bom, vai te ajudar bastante. Agradeço por mais um trimestre aqui, contribuindo para esse projeto que é muito bom. Sou grato a Deus por poder fazer parte desse projeto e espero estar aí no próximo trimestre também contribuindo com os ensinamentos aí. Eu também estou muito feliz aí por esse trimestre. Assim, faz uns trimestres, já acho que uns 2 trimestres, já umas 2 ou 3 revistas, que estamos falando uns temas muito bons para os jovens, temas contemporâneos, da atualidade, assuntos que eles vêm discutindo durante seu dia a dia na escola, no trabalho, durante os amigos, na família. E nós estamos aí ensinando os jovens o que é ser cristão de verdade. É muito importante, é muito bom saber que nós temos total condição de poder passar bons conteúdos para os nossos jovens. Aqui na nossa igreja também não é diferente. Nós pegamos essa revista, nós falamos para eles, assista nossas pré-aulas também, venham para a aula. Nós hoje estamos com um grupo de jovens muito bem cooperados aqui na igreja, tem sido muito bom, assim, nós estamos muito felizes porque e os nossos jovens, eles têm absorvido a palavra de Deus. Nós temos um público bastante misto, né? Mas nós temos um público mais velho, né? De jovens de 20 anos, de 18 a 20 anos, que já tem uma cabeça diferente, já conseguem compreender esses assuntos de uma forma mais séria. Então, foi um trimestre muito bom. O próximo trimestre vai ser legal, porque nós vamos falar contexto histórico, né? Eu não li ainda não li, eu só peguei aqui, né? Mas certeza que vai ter contexto histórico, certeza que nós iremos falar de Daniel, muito Daniel, né? Vamos falar das 70 semanas? Não sei, vamos falar sobre elas? Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Então vai ser um tema muito legal, tá? Estou muito feliz por esse trimestre e também foi marcante e também mais feliz também pelo Mateus e pela Rebeca por ter nos apoiado e nós termos entregado as 3 lições novamente desta revista. Na classe dos adultos nós não conseguimos trazer todas as lições devido a contratempos, mas também foi bênção também a revista dos adultos. E eu quero agradecer a vocês, tá, por terem me apoiado nesses 3 meses. E, Rebeca, suas considerações? Bom, foi muito bom poder aprender dessa revista e trazer aqui. E também, para mim, foi muito interessante as aulas que eu consegui assistir dos jovens. Então, a gente intercala entre jovens e adolescentes. E nas aulas que eu consegui assistir, eu vi o interesse dos jovens. Então, nós falamos sobre fé e agora nós falamos, né, no caso, sobre os princípios basilares da nossa fé. Então, eu vi muitos jovens, assim, despertando neles o interesse pelas coisas, então tirando dúvidas sobre realmente o padrão bíblico da vida cristã, o caminhar com Deus. Então foi algo esclarecedor, eu acho que para todos os jovens, então tanto os mais velhos quanto os mais novos. Então, como o Kevin falou, a nossa sala é bem misturada, mas eu vi o interesse que despertou neles. Então eu fico muito feliz de ver isso.
Eu fico muito feliz de fazer parte também das pré-aulas. Eu espero que cada pré-aula tenha sido bênção na vida de cada um de vocês que assistiu, a vida dos professores também. São pessoas muito competentes naquilo que foi colocado na mão deles e que Deus continue abençoando cada um de vocês, então, tanto os professores como os nossos ouvintes. Então, não deixem de compartilhar nossas aulas. Então, recomendar nosso canal para os seus amigos. Então, talvez você não consiga mandar o link, mas fala, ó, vai lá no canal da minha igreja, desça pro Divino Sede, sabe? Compartilha para que esse conteúdo agregue mais a vida de mais pessoas. Já quero agradecer a todos que ficaram até aqui e tchau! We'll be right back.